Muy buenos días y bienvenidos todos y todas al lanzamiento para América Latina. Bom dia e sejam todos bem-vindos ao lançamento para a América Latina e o Caribe do Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil 2021. Eu me chamo Gabriela Frias e é um prazer acompanhá-los no dia de hoje. E nossa região unida reafirma o nosso compromisso de pôr fim ao trabalho infantil em 2025, tal como foi estabelecido na meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Hoje, mais que nunca, no contexto da crise pela Covid-19, devemos garantir que nenhuma criança e adolescente fique atrás e atuar com urgência e determinação para proteger seus direitos e garantir oportunidades para que suas famílias e comunidades não caiam na pobreza e acedam a serviços de proteção social em toda a nossa América. Então, atuar, inspirar, escalar são os 3 pilares que devem marcar a rota deste ano. Você que nos segue nessa transmissão pode unir-se agora mesmo com esse objetivo. Compartilhe este evento em redes sociais com hashtag sem trabalho infantil, sem trabalho infantil. Como nossa região é diversa, lembramos que podem seguir esse lançamento em espanhol, inglês, francês e português, selecionando o idioma da sua preferência na parte inferior da sua tela. E sem mais, é um prazer dar as boas-vindas ao diretor regional do ITAM para a América Latina e o Caribe, o senhor Vinícius Pinheiros. Buenos días, Gabriela. Muchas gracias. Quisiera darles la bienvenida al lanzamiento del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil en 2021 en América Latina y el Caribe. Una muy calurosa bienvenida a los más de 2.000 personas que están conectadas en este momento. Este es un momento apropiado y desafiante para recordar nuestro compromiso con niños, niñas, adolescentes en toda la región. Enfrentamos una crisis económica y social sin precedentes que podría hacernos retroceder en un año el equivalente a una década de avances en materia de reducción del trabajo infantil. Y en los últimos 25 años la región ha logrado importantes avances, Gabriela. Es importante resaltar que 9,5 millones de niños, niñas y adolescentes dejaron de trabajar, especialmente en actividades peligrosas. Pero ahora no podemos retroceder, pues aún tenemos 10,5 millones de niños, niñas y adolescentes que trabajan. Pero la situación es muy compleja. Lo que pasa es que la pérdida de empleos, la caída en los ingresos, el aumento de la pobreza y la amplificación de las desigualdades, aliados a la clausura de las escuelas, han causado una crisis con situaciones que impactan la infancia en todos nuestros países. El año pasado, una primera estimación que hicimos con la CEPAL, se demostró que hasta 300.000 niños e niñas poderiam regressar. Poderiam voltar à situação de trabalho infantil, devido ao impacto da crise. Em vista da emergência sanitária, em situações de confinamentos e a crise nesses últimos meses, essa situação está piorando. É importante. Esse ano foi criado para impulsionar com energia e determinação ações concretas para concretizar a meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis e colocar fim ao trabalho infantil em 2025. A ideia deste ano surgiu na 4ª Conferência Mundial do Trabalho Infantil, que foi realizada em Buenos Aires, Argentina, em 2017. Se adotou uma resolução declarando 2021 como o ano internacional. Com este evento que marca o início das atividades regionais, estamos mostrando o compromisso sustentável do mais alto nível que tem as regiões que colocam fim ao trabalho infantil. Vocês já escutaram as mensagens dos empregadores e líderes mais eficazes, baseadas na igualdade social, com atores públicos e privados que tenham um impacto na resposta à resistência ao trabalho infantil. Vamos lutar contra um problema
que tem respostas de âmbito econômico, social, político e também cultural, porque há padrões, visões e percepções sobre a infância que limitam seu potencial e a capacidade de desenvolvimento. Com esse problema, nós sabemos como funciona, vemos como vamos agir de maneira decisiva, com pressupostos eficientes para preservar o que nós já trabalhamos nesse sentido. Vamos continuar, vamos pisar no acelerador da eliminação do trabalho infantil. Para mim é uma honra presidir este trabalho técnico da Iniciativa Regional da América Latina e do Caribe, que é uma iniciativa que recebeu um prêmio e é inovadora. É uma plataforma que, desde a sua criação em 2014, procura novas respostas ao problema do trabalho infantil. Temos o compromisso com a eliminação do trabalho infantil na região e no mundo. Está no coração da estratégia do trabalho digno e está reafirmado na nossa declaração regional. Hoje, mais do que nunca, o nosso trabalho, as nossas ideias são inovações, são respostas eficazes e devemos garantir que haja uma resposta à crise para que a Covid-19 não signifique um obstáculo para esta meta. Muito obrigado. Muito obrigado, Vinícius. Bom, os números são dramáticos. 2020, as crianças poderiam voltar a essa situação de trabalho infantil. Então, salientar que este evento, esta inauguração, precisa de ações conjuntas eficazes que promovam o diálogo social. Muito obrigada, Vinícius. Então, vamos ouvir apresentações de primeiro nível, vamos ter interpretação simultânea aos nossos palestrantes. Gostaria de lembrar que não falem muito rápido, para que os intérpretes possam seguir as suas falas e passar a mensagem que vocês querem passar ao nosso público esta manhã. Agora vamos ouvir a Índia, Prêmio Nobel da Paz 2014, Kailash, que comprometeu e inspirou muitos outros atores a lutar por um mundo livre de trabalho infantil. My dear children of Latin America, Your Excellencies, dear sisters and brothers, my dear friends, buenos dias. Thanks to ILO and the organizers of this very important event. Though I am sitting thousands of miles away from you, but my heart is milhares de distância de vocês, o meu coração está com vocês. Intensely troubled and worked with many of you over the last almost 2.5 years. E eu trabalhei e eu viajei de maneira intensa com muitos de vocês nos últimos 25 anos. E posso dizer, com esta convicção, que todos e cada um de vocês tem a valentia, todos têm a compaixão, a energia, o entusiasmo e o poder para pôr fim ao trabalho infantil na América Latina. Queridos amigos, lembro que há 20 anos conheci a uma mãe de 15 anos uma mãe que foi vendida, foi traficada, violada e teve um filho. Quando tentava consolá-la e convencê-la de que ela ainda não é uma velha, ela poderia ir à escola, porque ela pensava que era muito tarde. E ela me disse, se o Senhor puder fazer alguma coisa, faça isso pelo meu filho. E há 2 ou 3 anos, eu tive a oportunidade de conhecer muitas crianças na Argentina, Colômbia, Brasil, Panamá e em outros lugares que ainda trabalham nos campos de agricultura. Em indústrias de escalas pequenas, fábricas, até trabalhando nas ruas.
Todos sabemos que organizamos um tremendo progresso nesses anos. O número de trabalhadores infantil diminuiu de 200 milhões a menos de 200 milhões. Por isso eu digo que nós podemos fazer se realmente queremos fazer. Temos o conhecimento do problema. Conhecemos a solução. Temos muito mais tecnologia, muito mais conhecimento que antes. Então, o que nos detém? Por isso, esse lançamento do Ano Internacional é muito importante, é crítico, especialmente porque a resposta à pandemia foi tão injusta e também inadequada e desigual. Nos resistimos a uma geração e um grupo de meninos e meninas no trabalho infantil. Não podemos dar-nos o luxo de retroceder. Por isso, este evento é um ponto crucial. Temos resultados coletivos e individuais. Temos compaixão. E essa compaixão tem que aumentar e se aprofundar. Ao sair daqui, temos que sair com uma promessa e decididos de que não permitiremos que isso aconteça. Não podemos permitir o retrocesso, queridos amigos e amigas. Para que este ano seja mais significativo e mais produtivo e mais efetivo, um grupo de ganhadores e receberam o Prêmio Nobel, organizações de maestros, sindicatos, organizações de empregadores, corporações, negócios, líderes e os meios, na qual que muitas organizações se uniram e lançaram uma campanha, o Ano Mundial, para terminar com o trabalho infantil. Queremos dar voz aos que não têm vozes. Queremos proteger os sobreviventes em todas as suas formas. Possivelmente, os parlamentos, as organizações locais consigam fazer com que as vozes dos sobreviventes sejam escutadas. Através dessa campanha, estamos convocando para proteger as nossas crianças em todos os lugares. Estamos convocando o primeiro ano de programas de proteção social, políticas e leis. Esperamos que desde as pessoas ordinárias até os que fazem, os que tomam as decisões, que escutem as vozes dos sobreviventes, das crianças. Se nós observamos as nossas políticas e programas, ninguém pode dizer que as crianças puderam obter oportunidades iguais em nenhum ponto da sua vida. Queridos amigos e amigas, não temos outra opção. Se temos que terminar o trabalho para 2025, devemos tomar ações já. Devemos trabalhar com o sentido de urgência, devemos trabalhar com uma aliança genuína. Como é a cooperação e coordenação? Devemos trabalhar com o sentido de prestar conta e responsabilidade moderna em todos os níveis. E, finalmente, quero dizer, queridos amigos e amigas, se uma só criança se encontra em perigo, então o mundo inteiro está em perigo. Se todas as crianças não são livres, eu não sou livre. Você não é livre. Ninguém é livre. Por
isso. A marcha global que nós iniciamos há 20 anos ainda não termina. Não podemos parar. Devemos marchar. Eu convoco a todos a que marchem. Sairmos da escravidão à liberdade. Sair da ignorância à educação. Queridos irmãos, irmãs, marchem da oscuridade à luz. Marchemos para pôr fim ao trabalho infantil. Muito obrigado. Muito obrigado por esta potente mensagem. Muito obrigada por esta mensagem. Nome da Paz, Kailash de 2014, de Kailash, ouvir vocês. Para se somar essas campanhas. Eu gostaria de dizer que queremos conseguir a meta de sem trabalho infantil para os que querem se somar. O esforço dessas E assim, campanhas, erradicar conseguir essa meta para este, teremos até o conseguir ano essa meta para este ano. 2025. Agora gostaria Quero de convidar convidar que vocês vocês a ouvir escutam a desde o senhora Peru, a senhora Maurício. Sofia Maurício, Sofia ex-trabalhadora Maurício, infantil, ex-trabalhadora doméstica, ativista ativista peruana peruana pelos direitos das trabalhadoras e trabalhadores do lar, do lar, representante da Associação Grupos de Trabalhos Redes, fundada há 32 anos, diretora e condutora do programa Não Somos Invisíveis, desde há 8 anos. Seja Muito bom dia. obrigada, bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar, principalmente essa manhã, aos líderes políticos, aos convidados presentes e agradecer à Organização Internacional do Trabalho por me dar esse espaço para fazer ouvir a minha voz num evento tão importante para o nosso continente, o lançamento do Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Meu nome é Sofia, eu sou a terceira de 6 filhos de uma mulher andina e analfabeta. Minha mãe, Maria Basílio, que tem agora 86 anos de idade e que começou já a ganhar a batalha à Covid-19. Eu sou originária da área rural da província de Cajabamba, em Cajamarca, uma das 3 regiões mais pobres do Peru. Ironicamente, uma das mais importantes para a mineração do meu país, um país mineiro. Aos 7 anos, eu comecei a trabalhar em serviço doméstico num povoado perto da minha comunidade, porque a minha mãe ficou sozinha com 4 filhos nascidos e mais um por nascer. O que fazer com o pranto dos filhos? A única saída foi me levar à comunidade para ver a cidade, para ver quem ia me aceitar para trabalhar. Demorou um pouco. Mas, finalmente, alguém me aceitou. Foram tempos muito difíceis. Eu era uma criança de 7 anos e eu tive que enfrentar o choque cultural de passar da área rural à área urbana. Eu tive que estar em casa com meus irmãos, a minha mãe, viver com pessoas estranhas e trabalhar para eles. Eles me pediam fazer trabalhos de adultos. E quando eu não fazia as coisas como eu devia, que era quase sempre, vinha o que eu tinha tanto medo. O maltrato, os maus tratos, a violência, a dor que isso me causa, doía além do meu próprio corpo. E eles me faziam sentir que eu não valia nada. Quando minha mãe vinha me ver, ela me perguntava como eu me sentia, e eu falava que eu estava bem, por 2 coisas. Uma, para que ela não fosse embora triste, e uma outra razão é porque eu era ameaçada, e se eu contava o que acontecia, o castigo ia ser pior, eu não tinha opção.
Anos mais tarde, cansada de como eu vivia, eu pedi meu irmão mais velho, que também tinha sido trabalhador infantil, para me trazer à cidade capital, porque Lima era considerada a terra prometida, o lugar onde os problemas que tínhamos nas províncias serão resolvidos. Como eu me enganava. Aos 12 anos, eu virei uma babá, uma criança babá, cuidando um nenecinho de apenas 15 dias de nascido. Claramente, o maltrato psicológico, físico e tentativa de estupro continuaram. E assim como eu continuei como trabalhadora infantil e depois como trabalhadora doméstica adulta por quase que 30 anos, o aparente paraíso de Lima não existiu nunca. A minha história, no entanto, não é apenas a minha história. Desde que eu me envolvi com a minha organização AGTR, na Casa da Pantita, nos movimentos de luta contra o trabalho infantil doméstico e a defesa dos direitos das trabalhadoras do lar adultas, trabalhadoras domésticas adultas, eu vi como a minha história se repete não apenas em milhas, mas em milhões de meninas e meninos das Américas. O trabalho infantil é muito diverso, mas, em todos os casos, produz o mesmo. Deixa cicatrizes e uma geração sem o direito de curtir a infância. Declarar o ano 2021 o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil é encorajador, mas também é um grande desafio no contexto da pandemia da Covid-19, a perda do trabalho, o aumento do trabalho precarizado para muitos adultos tem como impacto o aumento do trabalho infantil, principalmente do trabalho infantil doméstico, colocando meninas e meninos em situações onde muitos vão trabalhar apenas para obter alimento. Eu me pergunto, no Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, qual deveria ser a nossa meta? É verdade que um ano não é suficiente para tudo que nós devemos fazer, mas precisamos ações concretas. Porque nuestras niñas y concretas e urgentes, porque as nossas meninas e meninos não devem continuar esperando. Por isso, eu convido os governos da nossa região para que hajam e estabeleçam leis de política e estado de prevenção e erradicação do trabalho infantil, com orçamentos que garantam a proteção dos direitos das meninas e meninos mais vulneráveis. E também garantir uma escola de qualidade que reduza as brechas que temos nos serviços educativos, investindo em infraestrutura e conexão digital, que parou de ser um privilégio e passou a ser uma necessidade básica na educação. Para serem efetivas, essas medidas devem ser ajustadas e devem levar em consideração a diversidade cultural das meninas e meninos que moram nas áreas rurais e de maior risco de deserção. Eu gostaria também fazer um chamado à comunidade internacional para continuar acompanhando o trabalho das organizações da sociedade civil, onde nós vemos que há uma realidade de mais de 10 milhões de meninas e meninos em situação de trabalho infantil nas Américas. Nós precisamos do seu apoio, bem como o apoio dos nossos estados, para continuar trabalhando, para continuar avançando com o nosso trabalho, porque nós temos energia, temos o compromisso, mas precisamos de recursos para conseguir uma mudança real. Finalmente, eu gostaria de fazer um chamado aos cidadãos e cidadãs para que não sejam indiferentes perante o trabalho infantil.
nós devemos fazer parte da mudança. Não vamos roubar o direito deles de viver, de curtir esse estágio de infância, que eles possam compartilhar lembranças no amanhã. A nossa responsabilidade como adultos é proteger as crianças e ajudá-los a quebrar esse círculo vicioso do trabalho infantil e da pobreza, pelo bem deles e pelo nosso bem. Agora, sim, finalmente, hoje, participar deste evento, estar aqui, renova a minha esperança de que no futuro não tão longe, não haja mais meninos nem meninas que coloquem em risco o seu futuro. Vamos fazer uma coisa já. Muito obrigada a todos e todas pela sua atenção. Muito obrigado para que nos faça entender o que significa isso. Estamos falando de mais 10 milhões. Significa. Ela falou, a menina que trabalhava como babá, a menina na cidade, a menina é adulta por 30 anos. Obrigado por essa mensagem. E vamos continuar com as apresentações. Vamos escutar agora a mensagem especial do diretor-geral da OIT, o senhor Guy Ryder. Amigas e amigos, é um prazer ter a oportunidade de enviar essa mensagem à região da América Latina e do Caribe sobre um tema tão essencial como é a luta contra o trabalho infantil. Este ano, 2021, celebramos o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. É um chamado para converter os compromissos em ações que finalmente eliminarão o trabalho infantil. Essas ações devem ser mais decididas e enérgicas, mais que nunca, em resposta à pior crise dos tempos modernos, que sem dúvida tem consequências dramáticas para o presente e o futuro de meninas e meninos em todo o mundo, e principalmente nas Américas. Esse é um momento para reforçar as alianças entre governos, trabalhadores e empregadores, em conjunto com entidades das Nações Unidas e com a sociedade civil organizada. E fazer isso de uma maneira que nos permita obter resultados necessários. A América Latina e o Caribe contam com uma aliança que demonstrou esta vocação. A Iniciativa Regional para a América Latina e o Caribe, livre de trabalho infantil, que é um exemplo de como é possível atuar conjuntamente para a proteção de meninas, meninos e adolescentes. Já conseguimos avanços significativos. O número de trabalhadores infantis se reduziu em 100 milhões entre o ano 2000 e 2016. E este foi um resultado notável e demonstrou a maneira como a vontade política, junto com uma ação conjunta dos atores sociais, uma maior consciência sobre este problema, são efetivos. E agora, temos que fazer mais e melhor. No ano passado, o convênio 182 da OIT, sobre as piores formas de trabalho infantil, alcançou a ratificação universal. É a primeira vez que isso acontece nos 101 anos de história da OIT. E é um marco histórico. Mas ratificação do convênio não é suficiente. Necessitamos unir-nos e tomar medidas para implementá-lo plenamente. Temos ainda muito caminho pela frente. E no começo de 2021, isso está mais claro do que nunca. Os efeitos do Covid-19 têm o potencial de reverter grande parte do progresso alcançado. O aumento da pobreza e a queda das rendas familiares, o fechamento das escolas e o aumento da vulnerabilidades são fatores que podem contribuir para aumentar o trabalho infantil. E por isso, este ano internacional não se trata de falar, se trata de fazer, e pedimos
a todos e todas que se comprometam para que tenhamos maiores possibilidades de conseguir o nosso ambicioso objetivo das ODS, de eliminar o trabalho infantil para 2025. Amigos e amigas, gostaria de terminar destacando a importância que tem este lançamento regional na América Latina e no Caribe. Agradeço aos chefes do Estado, aos representantes do governo e aos líderes das organizações de empregadores e de trabalhadores, assim como a CEPAL e a UNICEF, por unir a sua voz para que essa mensagem em favor das crianças da América Latina e Caribe soe em toda a região com mais força e se converta em ações efetivas. Muito obrigado. Obrigado, Guy Ryder, com essa mensagem. Muito obrigada, Guy. Nos próximos minutos, teremos mensagem de autoridades já dos nossos países na América Latina para falar. Agora temos um hashtag que marca essa luta, que é hashtag Sem Trabalho Infantil. Agora tenho o prazer de apresentar a mensagem que nos faz chegar o presidente da República da Colômbia, o senhor Iván Duque Márquez, nesse evento de lançamento. Adiante. Quiero enviar un saludo junto a mi esposa María Juliana Ruiz, primera dama de la Nación. Gostaria de enviar um cumprimento a todos os participantes desse evento do Ano Internacional, junto com a primeira-dama, minha esposa, como Colômbia, como membro fundador da Iniciativa Regional América Latina e o Caribe Livre de Trabalho Infantil, agiu com determinação para eliminar este flagelo e o fez reunindo esforços de 30 países em um trabalho mancomunado entre governos, empregadores e trabalhadores. Entre 2018 e 2019, a taxa de trabalho infantil na Colômbia se reduz de 5,9% a 5,4%. 58.597 meninos, meninas e adolescentes pararam de trabalhar durante este período. Nós recebemos do governo dos Estados Unidos o reconhecimento como um dos 8 países entre 181 países que apresentou avanços significativos para prevenir e eliminar o trabalho infantil. Estamos avançando na luta contra o trabalho infantil com legislação, com treinamento de de funcionários públicos com ferramentas modernas como o Sistema de Informação Integrado para identificar, registrar e caracterizar o trabalho infantil. Este sistema permite capturar, analisar, consolidar e articular a informação sobre a relação de meninos, meninas e adolescentes com o trabalho infantil para que seja acessível e útil para todas as entidades envolvidas no restabelecimento de direitos, permitindo monitorar as ações das entidades envolvidas no restabelecimento de direitos. A articulação entre o Ministério de Trabalho e o Ministério de Educação, por exemplo, permitiu cruzar os dados com o Sistema Integrado de Matrícula. Mais de 11.000 meninos, meninas e adolescentes registrados nos sistemas foram identificados e verificados no restabelecimento do direito à educação. Nós vamos continuar trabalhando para fortalecer a articulação com entidades como as delegacias de família para continuar implementando as linhas de ação e os eixos estratégicos da linha de política pública para a prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção integral adolescente e trabalhador. Isto é essencial agora que enfrentamos os desafios da pandemia, que poderia aumentar o trabalho infantil. O nosso compromisso é impedir e continuar diminuindo este mal na sociedade. Erradicar o trabalho infantil não faz parte apenas da meta 8.7 dos ODS, mas é um compromisso e uma prioridade para nós. Nós temos certeza de que uma sociedade cada vez mais ciente, informada e disposta a lutar para que as crianças vivam plenamente a sua infância, uma sociedade que semeia diariamente bem-estar para o futuro. Muito obrigado a todos vocês. Vamos continuar trabalhando unidos pela defesa de meninos, meninas e adolescentes. Muito obrigada. Agradecemos a mensagem do presidente Iván Duque Márquez e também da primeira-dama. Vamos agora falar da experiência e da mensagem que traz o presidente da República da Guatemala, o presidente. Muito obrigada.
Senhores chefes de Estado, Senhores chefes de Estado, representantes da OIT e participantes deste importante evento de lançamento do Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil dentro da Iniciativa Regional para a América Latina e o Caribe. Gostaria de dizer que mais de 33% da população da Guatemala são menores de 14 anos. Somos um país de jovens e com a visão de cuidar esse tesouro tão precioso que temos, priorizamos nas nossas políticas e planos as ações que nos permitam alcançar o seu desenvolvimento humano integral e terminar com o trabalho infantil. Como se sabe, a Organização das Nações Unidas declarou este ano, 2021, como Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, o que representa uma oportunidade inestimável para renovar e reiterar nosso compromisso com a erradicação do trabalho infantil em todas as suas formas, mas especialmente aquelas que são reconhecidas como as piores formas de trabalho infantil, devido ao perigo que representam para a vida das meninas, meninos e adolescentes. Como Estado parte e perante o cenário internacional, à luz do Sistema Universal dos Direitos Humanos e observância da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Convênio Americano, o Convênio da Criança, nos unimos a essa iniciativa global, cientes de que se deve fortalecer os esforços para combater esse flagelo. Mas temos que gerar estratégias a nível nacional e regional e lutar contra a pobreza, ampliando a cobertura da educação e da proteção social. Diante desse desafio, acrescenta-se os desafios derivados do Covid-19, que gera maior vulnerabilidade para esse setor da população. Mostra o compromisso do Estado da Guatemala, formamos ao mais alto nível uma coordenação institucional contra a exploração do trabalho e o trabalho infantil, chamado CICELT. O fortalecimento das ações interinstitucionais nos permite a detecção precoce de casos vinculados às piores formas de trabalho infantil, como um mecanismo de cooperação e coordenação que integra os entes governamentais ao setor judiciário e nos permite uma resposta rápida e eficaz à população. Da mesma forma, continuaremos privilegiando os espaços de articulação multissetorial e interinstitucional, fortalecendo também os mecanismos de articulação local para que as ações tenham maior abrangência em todo o território nacional e sejam priorizadas as necessidades, especialmente onde ocorre a exploração infantil, que é no meio rural do nosso país. Além disso, colocamos em andamento um modelo de identificação de risco do trabalho infantil chamado MIRTI, que nos permitiu contar com dados precisos e um mapeamento a nível nacional sobre o nível de vulnerabilidade e risco que existe no país diante do trabalho infantil. Em 2020, iniciamos o plano piloto para a implementação da fase 2 do MIRTI e avançamos no mapeamento do programa de serviços voltados para crianças e adolescentes no município de São Pedro, Zacatepec, em São Marcos, que se dará lugar à construção de uma resposta local por meio de uma política pública municipal, processo que conta com o apoio da OIT e da CEPAL. Como política pública específica, o governo da Guatemala se prepara para a implementação da estratégia para a prevenção e erradicação do trabalho infantil e a proteção ao trabalhador adolescente, que nos permitirá alinhar as ações nacionais com objetivos regionais e globais, como é a meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Da mesma forma, o cumprimento dos convênios 138 e 182 sobre o trabalho infantil da OIT, sem esquecer a importância de vincular as políticas nacionais. A programação inicial dessa estratégia de prevenção estende-se de 2021 a 2025 e servirá como um quadro de referência para o desenvolvimento de programas e projetos que terão apoio político ao mais alto nível. A soma de esforços entre os diferentes setores do país nos permitirá avançar com passo firme, de forma participativa e do diálogo social, para a realização de nosso objetivo mais ambicioso, que é a erradicação do trabalho infantil na Guatemala em todas as suas formas.
certeza de que com este somatório de esforços poderemos alcançar os objetivos traçados para o país, para a região e globalmente, através da Aliança 8.7. Agora, mais do que nunca, lutaremos por uma Guatemala onde nossas crianças possam ser crianças, que sejam educados, que brinquem, que cresçam e que sejam capazes de sonhar por um futuro melhor. Trabalharemos juntos para eliminar o trabalho infantil em todas as suas expressões. Desejo a vocês muito sucesso. A luta pela erradicação do trabalho infantil é uma luta do mundo e, nesse caso, da nossa região. Deus os abençoe. Acabo de escutar a mensagem do presidente da Guatemala, o presidente Yamatei. Agora tenho a honra de dar continuação às mensagens das autoridades do nosso continente. Passamos a escutar o presidente da República do Peru, senhor Francisco Sagasti. Senhores jefes de Estado de Colômbia, Don Iván Duque. Senhores chefes de Estado da Colômbia, vice-presidente da Costa Rica, de Guatemala, Don Alejandro Giammetti, senhor diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho, Guy Ryder, senhores representantes das Nações Unidas, da Unicef e da CEPAL, senhoras e senhores, é uma honra estar aqui com vocês nesta oportunidade. Gostaria de agradecer o convite para participar do lançamento do Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Gostaria de agradecer à Organização Internacional do Trabalho, a OIT, representada pelo Sr. Guy Ryder, e a Iniciativa Regional América Latina e o Caribe Livre de Trabalho Infantil. Daqui, o nosso país, o Peru, é membro fundador e impulsor. Esta iniciativa regional é uma plataforma tripartita de cooperação que, seguindo a tradição da OIT, através do diálogo social, a troca de experiências e a transferência de conhecimentos, se trabalha em conjunto para conseguir alcançar a meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que procura por fim ao trabalho infantil em todas as suas formas para 2025. Desde 2019, o Peru foi declarado o país pioneiro da Aliança 8.7 e acelera os esforços para o cumprimento dessa meta. O trabalho infantil é um problema e é uma tragédia que afeta a todo o mundo, principalmente a América Latina e o Caribe. A desigualdade social, econômica, endêmica da nossa região acompanha e piora essa dura realidade que atenta contra o desenvolvimento infantil. O Peru tem uma trajetória sustentada na luta contra o trabalho infantil que foi iniciada com a ratificação dos convênios fundamentais sobre o trabalho infantil da Organização Internacional do Trabalho, convênio número 138 sobre a idade mínima de admissão ao emprego, e continuou com a adesão ao convênio número 182 sobre as piores formas de trabalho infantil. Estes compromissos, que estão sendo implementados no Peru através da Estratégia Nacional para a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Além disso, o Peru tem o Comitê Diretivo Nacional para a Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que desde há 18 anos é um espaço de articulação multissetorial e de participação dos grêmios empresariais, com organizações sindicais e a sociedade civil. Com todos esses atores, nós lançamos no nível nacional, em janeiro, dia 29, este ano, o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Com essa iniciativa, nós assumimos o desafio de fortalecer a gestão territorial da política pública em matéria de trabalho infantil,
através da difusão do modelo de identificação de risco de trabalho infantil e também da implementação do modelo municipal de detecção e erradicação do trabalho infantil. Com estes instrumentos de política, vamos priorizar as ações no território, em todo o território nacional, para identificar, atender e proteger as meninas, meninos e adolescentes deste flagelo do trabalho infantil. Nós convidamos os pais, a família e a sociedade em geral, para que, junto com o governo, possamos garantir a proteção e o gozo pleno dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Lembrando as palavras do ativista e político do nosso querido Nelson Mandela, os nossos filhos, as nossas crianças são o nosso maior tesouro, são o nosso futuro, e quem maltrata as crianças também fere o tecido da nossa sociedade e enfraquece a nossa nação. Coincidentemente, no ano 2021, o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, é também o ano do bicentenário da nossa independência no Peru. Mesmo enfrentando circunstâncias adversas, e todos estamos enfrentando, principalmente nós, com esta pandemia da Covid-19, eu gostaria de expressar as minhas palavras de confiança e esperança, e que no futuro possamos consolidar o sonho de liberar e conseguir que os nossos meninos, meninas e adolescentes tenham acesso em igualdade de oportunidades ao desenvolvimento pleno e seguro de toda a sua potencialidade. Finalmente, eu gostaria de agradecer seu compromisso e convidar a todos a se unir para agir firmemente e conseguir o objetivo de pôr fim ao trabalho infantil. Muito obrigada. Vocês ouviram a mensagem do presidente da República do Peru, senhor Francisco Sagasti. Vamos continuar com a apresentação destas mensagens das autoridades neste dia 11 de fevereiro do lançamento, o hashtag Sem Trabalho Infantil. Vocês podem se unir a esta campanha. Vamos agora a dar passo ao vice-presidente Marvin Rodrigues, de Costa Rica. Por favor. Muito buenos dias. Bom dia. Excelentíssimo senhor Ivan Duque, presidente da Colômbia. Excelentíssimo senhor Alejandro Yamatei, presidente da Guatemala. Excelentíssimo senhor Francisco Sagasti, presidente do Peru. Senhor Haider, diretor internacional da OIT, senhor Vinícius Pinheiro, diretor regional da OIT para a América Latina e o Caribe, senhor Carlos Samuda, ministro do Trabalho da Jamaica, senhor Kailash Satyarthi, Prêmio Nobel da Paz, senhor Alicia Vátera, secretária executiva da CEPAL. Senhor Justo Adel, diretor regional adjunto da Unife para a América Latina e o Caribe. Senhor Alberto Echevarria, representante da Organização Internacional de Empregadores. Senhor Cício Pereira da Silva, secretário de Políticas Sociais da Confederação Sindical das Américas. Senhora Sofia Maurício, ex-trabalhadora doméstica infantil e ativista peruana pelos direitos das trabalhadoras e trabalhadores do lar e representantes da Associação Grupos de Trabalho Redes. Senhora Gabriela Frias, jornalista da CNN em espanhol. Participantes deste importante evento.
Em nome do governo da Costa Rica, é uma satisfação cumprimentar todos vocês e compartilhar com vocês de um evento tão importante como é o lançamento regional do Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil nas Américas. É tão oportuna essa celebração e a declaração de 2021 como Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, pois, em tempos tão difíceis como os que vivemos, em que as consequências do Covid-19 não se limitam à esfera da saúde, mas também se traduz na esfera econômica e social. É preciso meditar sobre a importância de fortalecer e proteger nossas meninas, meninos e adolescentes. É justamente nesse momento que devemos enfatizar a necessidade urgente de fortalecer as ações existentes e buscar novas estratégias para evitar que esse grupo populacional entre em atividades laborais para as quais ainda não estão preparados. Esta é a importância de uma região unida pelo mesmo objetivo que se consegue através da iniciativa regional América Latina e Caribe livre do trabalho infantil. Uma plataforma que se tornou um instrumento inovador para acelerar a erradicação do trabalho infantil e alcançar a meta 8.7 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, prevista para 2025, orientada a eliminar o trabalho infantil em todas as suas formas. Como membro fundador dessa iniciativa, a Costa Rica realiza incessantes esforços para acelerar o cumprimento da meta 8.7 dos ODS. Um aumento na taxa de ocupação de emprego de menores é algo que não devemos permitir, não só para o caso dos que não possuem a idade permitida para trabalhar, mas também para aqueles que, embora tenham a idade exigida, estão envolvidos em atividades perigosas e abandonam seus estudos, comprometendo, desta maneira, seu presente e futuro. Não é possível privá-los do direito ao estudo, limitem o exercício pleno dos seus direitos humanos ao ingressar no mercado de trabalho com o intuito de apoiar as suas famílias. Essa situação agrava ainda mais a nossa realidade em tempos tão difíceis, pois um país que não protege a sua infância é um país que compromete o seu futuro. Portanto, devemos permanecer unidos, lutar contra este flagelo e não perder o norte no que diz respeito ao cumprimento do objetivo 8.7 de acabar com o trabalho infantil até 2025. Em nome da Costa Rica, desejo parabenizar a Organização Internacional do Trabalho, a todos os países membros da Iniciativa Regional América Latina e Caribe, livre do trabalho infantil, e a sua Secretaria Técnica, pelos grandes esforços para resolver estes problemas. Além disso, reconhecer a importante contribuição de todas as organizações cooperantes que, com seu apoio, tornam isso uma realidade. Acredito que, como região,
Demos um exemplo de unidade para o mundo. Então, vamos demonstrar que é possível sermos a primeira região do mundo livre de trabalho infantil. A todos e a todas, muito obrigada. Perdón, estaba yo con el micrófono apagado. Muchas gracias al Muito vicepresidente. obrigado ao vice-presidente da Costa Rica por essa mensagem, ao senhor Marvin Rodrigues. Uma meta ambiciosa que ele colocou no contexto de lançamento dessa iniciativa. Primeira região do mundo livre do trabalho infantil. Vamos continuar com a apresentação, vamos escutar as palavras do ministro de Trabalho e Segurança Social da Jamaica, o senhor Carlos Samuda. Distinguished ladies and gentlemen, first let me express thanks to the International Labour Organization. Senhoras e senhores, primeiro gostaria de expressar, parabenizar esta iniciativa pelo apoio para combater o trabalho infantil na América Latina e no Caribe. Sem o seu apoio e guia, provavelmente na Jamaica esses trabalhos não teriam sido possíveis. Também gostaria de parabenizar por lançamento deste ano internacional para a eliminação do trabalho infantil, que dá grande visibilidade à região e também ressalta o avanço conseguido. Nós estamos enfrentando desafios adicionais com esta pandemia mundial e estamos fazendo todos os esforços para conseguir esta meta 8.7 dos ODS. É importante saber que este vírus tem o potencial de aumentar significativamente a probabilidade de que as crianças sejam exploradas. O impacto é grande, porque também impossibilita as crianças de participar e também, principalmente, coloca em risco as crianças nas áreas rurais com todos os tipos de exploração. Hoje, o governo de Jamaica tem a resolução de ficar comprometido para garantir que as crianças neste país estejam protegidas agora mais do que nunca. E aqui eu confirmo que vamos continuar trabalhando com os sócios, os parceiros internacionais, regionais, para conseguir a meta 8.7 do ODS, que fala sobre a eliminação do trabalho infantil em todas as suas formas para 2025. Como parte da abordagem preventiva, o Ministério de Trabalho e de Previdência Social, vamos ter uma política, uma campanha que inclui os compromissos que estão sendo assumidos no nível da comunidade para garantir os direitos dos nossos cidadãos, principalmente para que as nossas crianças estejam informadas e estejam protegidas agora mais do que nunca. Como Ministério de Trabalho e de Previdência Social e toda a sociedade civil, as organizações não governamentais, o setor privado e toda a Jamaica, vamos trabalhar com o Ministério de Trabalho e de Previdência Social para nos unir à campanha, já que Jamaica diz não ao trabalho infantil. Com estes parceiros, com a educação, vamos garantir a nossa visão, que é que Jamaica seja um lugar onde as crianças possam viver, trabalhar, sem trabalhar com as suas famílias. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor Casa, ao ministro de Trabalho de Jamaica. Antes de continuar com as nossas intervenções, gostaria de convidá-los a ver este vídeo que se chama Se Una e Haja para eliminar o trabalho infantil. Em 2015, nos comprometemos a nível global a colocar fim ao trabalho infantil em todas as formas. Isso nos impulsou a sonhar. Em 2016, na América Latina e o Caribe, imaginamos um ano especial dedicado a esse objetivo. Em 2017, deixamos o sonho para trás para convertê-lo numa promessa. Em 2019, o mundo inteiro se somou para fazê-lo realidade.
Assim nasceu o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil 2021. Uma oportunidade histórica para atuar, inspirar e escalar os nossos compromissos em ações concretas e eficazes que garantam o direito da infância e da adolescência. No contexto da crise da Covid-19, que coloca em risco os avanços conseguidos em proteção da infância e redução do trabalho infantil na América Latina e o Caribe, necessitamos atuar para garantir o orçamento público adequado, melhorar a aplicação das leis, chegar com serviços de educação, saúde e emprego a populações vulneráveis, aumentar a produtividade das empresas, com pleno respeito dos direitos trabalhistas e com responsabilidade social, construir cadeias de valor livres de trabalho infantil e aumentar a consciência e o compromisso social. Todos e todas somamos desde os nossos papéis para que milhões de crianças e adolescentes que trabalham e que estão em risco de fazer isto não fiquem para trás. Podemos e devemos oferecer um presente seguro e um futuro brilhante com oportunidades. Este 2021, vamos acelerar o passo até a meta 8.7 e vamos demonstrar que a América Latina e o Caribe podemos pôr fim ao trabalho infantil. Você também deve somar-se ao Ano Internacional e atuemos agora. Bueno, pues nos quedamos entonces con... Então, ficamos com essa frase, se some e atue. Isso que nós escutamos dos nossos atores, que é que devemos que nos unir e atuar. É momento de fazer. Vamos continuar com nossos convidados. Passo a palavra agora ao senhor Alberto Echevarria, representante da Organização Internacional de Empregadores. Muito bom dia. Adiante. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Gabriela. É um prazer participar nesse evento e compartilhar a celebração do Escritório Regional do OIT para o início do Dia Internacional do Trabalho Infantil, pela erradicação do trabalho infantil. Desde a visão dos empregadores, estamos acompanhando esses processos desde 1996, quando a OIT tomou esse propósito de impulsionar essas iniciativas. E o convênio 182, nós, os empregadores, sempre vemos com entusiasmo, porque tem elementos estruturais que temos que mobilizar, dando mais ênfase, como estamos fazendo agora, através da Aliança 8.7. Fatores contra a pobreza, contra a informalidade, que são elementos que estão presentes nas nossas regiões. São pontos substanciais também dos empregadores e empresários que participamos ativamente. Da mesma maneira, a maneira como temos que oferecer educação, saúde, recreação. O mais importante, carinho, afeto, que nas suas relações humanas entendam, que aproveitem o mundo e também se preparam para quando sejam adultos. Uma criança, quando deixa de receber educação, vai diminuir suas rendas para o resto da vida. Vão ter uma renda 25% menor no mundo do trabalho. Por isso, na OIE, devemos impulsionar iniciativas, por um lado, uma campanha importante para que com líderes que estão vinculados na Aliança 8.7 com os países pioneiros possam se aproximar a ter resultados específicos. Ao mesmo tempo, também estamos fazendo uma série de atividades com pares, através de boas práticas, que possam ser trocadas entre as organizações, com programas de ações em diferentes reuniões, para alcançar o propósito de compartilhar com vocês. Então, queremos nos envolver, participar como membros da comunidade internacional e como empregadores, esse tipo de iniciativa impulsionada pelas Nações Unidas e também
pela própria OIT. Também mostrar os enfoques inovadores. É por isso que também estamos chamando de forma que vamos a crear un premio que se llama concurso Change Market International, chamado Change Market International, que buscará encontrar a organização empresarial, que através das empresas as melhores inovações, que possamos ver de maneira positiva todas essas ações. Como colombiano, quero me referir à minha organização, que estava vinculada, que foi a primeira organização que emitiu uma declaração com relação ao trabalho infanto-juvenil. E para evitar qualquer forma de vinculação de menores, não somente nas empresas, mas em toda a cadeia de trabalho. Participamos de maneira ativa, junto com os demais organizadores, ao redor de 30 dos países da nossa região, nos diferentes planos para a erradicação do trabalho nesses países. Na Colômbia, estamos impulsionando com muito entusiasmo e a parte fundamental da nossa própria cultura. Então, qualquer empresa que entra nas nossas associações tem um compromisso pela erradicação do trabalho infantil. Da mesma maneira, está o compromisso de desenvolver ações sociais, independente das expectativas que temos, qualquer cidadão ou empresa pode se desenvolver. Quero finalmente, Gabriela, nesse momento, gostaria de falar do falecimento de um grande amigo, de uma grande personagem do marco da OIT, Julio Gortes Goma, Guerra, que faleceu. E ele, Julio Roberto, é um grande líder, foi um grande líder no mundo sindical, não somente a nível colombiano, mas também a nível da América Latina. Ele foi presidente da iniciativa sindical. E com ele, vimos muitos programas para erradicar o trabalho infantil na região no país. Por isso, invoco o nome dele nesse momento. E faço um profundo reconhecimento à sua memória. Muito obrigado. Obrigado também a vocês. Muito obrigado, senhor Alberto, pela palestra, e nós agradecemos e também nos unimos na sua dor deste acontecimento. E rapidamente vamos falar da voz dos empregadores. Esta mensagem tão importante, que é entender, como você já mencionou, o tema da cultura, das inovações, pensar diferente e como nos unir às soluções no marco deste evento. Muito obrigada, senhor Alberto Echevarria. Agora vou dar a palavra ao senhor Cícero Pereira da Silva, secretário da Confederação Sindical das Américas. Muito obrigado, companheiros, companheiras. Eu gostaria de cumprimentar especialmente o diretor-geral, diretor regional da OIT. Vou falar agora em português. A companheira Sofia, Maurício, que emocionou a todos nós com seu depoimento, e aos chefes de Estado presentes, ao Prêmio Nobel da Paz. Queria dar uma saudação em nome do secretariado da Confederação Sindical dos Trabalhadores da América, que representamos 55 milhões de trabalhadores na região, e a todos os presentes, bem como todas as organizações, instituições e personalidades que aqui participam, e às centenas de pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook e assistindo pelas redes da OIT essa importante atividade. Como quase todas as intervenções que me procederam, não podemos deixar de colocar o impacto brutal da pandemia de Covid-19 em várias áreas de nossa sociedade. Em particular, agravou ainda mais a situação do trabalho infantil. E segundo a Unesco, podemos ver como aumento do trabalho infantil podemos ter um aumento do trabalho infantil pela primeira vez em 20 anos. Em outras palavras, nos encontramos em uma situação muito mais complexa do que a de anos anteriores.
O impacto dessa nova realidade custa milhares de vidas a todo mundo. A crise no sistema de saúde e a perda de milhões de empregos afetam muitas famílias com baixa ou nenhuma cobertura de proteção social. Acrescentou o fechamento das escolas, o pouco acesso à conectividade, a falta de acesso e garantia de seguridade social, os elevados níveis de pobreza são condições que se agravaram no contexto atual e que favorecem o aumento do trabalho infantil, como verificamos por meio do Observatório Laboral de Las Américas, onde temos monitorado as medidas adotadas pelos países em nossa região, visibilizando impactos e respostas a atores tripartites. Os impactos do ponto de vista da saúde, com milhares de vidas perdidas em todo o mundo, a crise do sistema de saúde, a perda de milhões de empregos que afetam muitas famílias, a baixa ou nenhuma cobertura de proteção social, a falta de escolas se agravaram muito e favoreceram o aumento do trabalho infantil. Como foi dito aqui, 10,5 milhões de meninas, meninos e adolescentes trabalham na América Latina e Caribe. 75% desses 10,5 milhões realizam atividades perigosas. 68% é trabalho familiar, não remunerado. 48% trabalho na agricultura e 90% na informalidade. Na região mais desigual do planeta, antes da pandemia, já estávamos propondo que os desafios da América Latina, em termos de informalidade e pobreza, não fossem resolvidos. Enquanto não houver distribuição equitativa de riqueza, meninos, meninas, adolescentes serão sempre as principais vítimas, não só do trabalho infantil, mas do trabalho forçoso, e também não terão acesso a direitos básicos como saúde e proteção social no futuro. Uma educação que garanta o seu desenvolvimento social, produtivo, a vida num futuro e um trabalho decente. Hoje, no lançamento regional do Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, realmente deve de agir em conformidade a que possamos mudar isso. Precisamos ir além das boas intenções, boas declarações e cartas de compromisso. Atuar em coerência com essa orientação deve ser feito agora e nos diferentes países, sob o risco de uma situação potencialmente ainda mais dramática e explosiva. Cícero. A partir da CSA, entendemos que assumimos o papel ativo, vigilante, proposital de sindicatos na luta contra o trabalho infantil. É fundamental, mas é fundamental essa responsabilidade. Mas a principal responsabilidade corresponde aos estados, que devem enfrentar o problema com medidas adequadas, com uma abordagem integrada, conforme propostas a partir da PLADA, Plataforma de Desenvolvimento das Américas, em relação à promoção de desenvolvimento sustentável, com respeito à democracia e aos direitos humanos, com políticas ativas de redistribuição de riqueza, combate à pobreza, com um sistema tributário progressivo, sem evasão de fluxos financeiros ilícitos, com políticas públicas multissetoriais, com foco na direção da promoção. Cícero, excelente. Si puedes escoger el canal portugués para que no se mezclen los canales entre el español y el portugués. Una disculpa a nuestra audiencia, pero sé que estamos teniendo problemas en entender con claridad el mensaje. Gracias, Cícero. Gabriela, te pergunto, eu repito ou sigo de onde estou? Me dicen los organizadores, señoras y señores, ustedes me dicen, no es necesario repetir, te pido que vayas un poquito más lento porque nos estás dando información muy rica con cifras, pero los intérpretes te están tratando de seguir. Gracias, adelante. Ok, perdão. Como disse, desde a fundação da CSA em 2008, está comprometida com a prevenção e eliminação do trabalho infantil em todas suas formas e com combate à causa gerado e produzido. E desde 2017, com a participação da Iniciativa Regional da América Latina e Caribe de Trabalho Infantil, que consideramos importante reforçar efetivamente a promoção do verdadeiro diálogo social com a participação das partes interessadas nas organizações de trabalhadores e governos empregadores. Portanto, o roteiro recente é aprovado por um desafio claro, agir e implementar o que foi acordado com cada uma das organizações, instituições e atores de seu papel e responsabilidade,
como foi dito aqui, fortalecer a intensificação e ação tripartite para efetivamente acelerar o cumprimento da meta 8.7. A erradicação do trabalho infantil se tornará mais viável à medida que garantirmos trabalho decente para adultos, a maior garantia dos direitos à educação e saúde para toda a população. Para terminar, senhores e senhoras, queremos dizer que estamos atentos à iniciativa de governos, estamos atentos a palavras como do presidente do Brasil, que disse que bons tempos eram aqueles que as crianças trabalhavam. Estamos atentos a outros países de nossa região que levantaram a possibilidade de flexibilizar o trabalho infantil na época da colheita, visto que os imigrantes não poderiam entrar no país durante a pandemia. O trabalho infantil é uma praga que ceifa a vida e a esperança de meninos e meninas e adolescentes, como vimos aqui no emotivo depoimento da Sofia. A CSI e a CSA, junto com centenas de entidades filiadas, estarão atentas e vamos seguir denunciando até conseguirmos a erradicação do trabalho infantil. Não ao trabalho infantil. Obrigado. Muchísimas gracias, Cícero. Muito obrigada. Detener un poquito para que tuvieran nitidez en este audio, en esta importante presentación en la que, por cierto, se dieron... Tivemos que parar um pouquinho para que se entenda melhor o seu áudio, porque você deu informação muito interessante. Muito obrigado, Cícera. Silvia Pereira da Silva, secretário de Políticas Sociais da Confederação Sindical das Américas. Com vocês, que a Ação Conjunta das Américas, Ações Unidas, para avançar na prevenção eliminação do trabalho infantil na América Latina e no Caribe deu resultados muito positivos em termos de políticas públicas eficazes, que é a melhoria de conhecimentos e fortalecimento de capacidades em diferentes países da região, que contribuíram para diminuir de maneira sustentável o número de crianças e adolescentes que trabalham. Nesse marco, vamos escutar a seguir a mensagem da senhora Alicia Bárcena, secretária executiva da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL. Amigas e amigos, para mim é uma honra dirigir a vocês devido ao lançamento internacional do Ano Internacional para a Erradicação do Trabalho Infantil. Quero cumprimentar a Vinícius Pinheiros, diretor regional da Organização Internacional do Trabalho para a América Latina e o Caribe, e a sua equipe, e reconhecer a extraordinária cooperação que tivemos em matéria de trabalho infantil. As equipes, tanto do CEPAL como da OIT, avançamos muito juntos. Este ano internacional oferecerá uma oportunidade única para concentrar a atenção nas milhares de crianças e adolescentes que hoje em dia veem os seus direitos vulneráveis porque estão numa situação de trabalho infantil. Com certeza, esses são momentos difíceis para a nossa região, para o mundo. A pandemia do coronavírus não somente provocou a maior contração do PIB e do comércio mundial desde a Grande Depressão dos anos 30, mas também aumentou problemas estruturais do nosso modelo de desenvolvimento, colocando em manifesto o nosso grande desigualdades. Se bem o nível de mortalidade na população infantil são menores que os outros grupos de idade, as crianças estão sendo muito afetadas pelos impactos socioeconômicos da pandemia, principalmente pelo confinamento, isolamento. As crianças e adolescentes já eram, por si, uma população com uma marcada vulnerabilidade, com maior incidência da pobreza, já dizemos isso muitas vezes. Com respeito, claro, aos outros grupos etários, mas essa população ela já estava afetada por múltiplas desigualdades. O impacto da pandemia, que nós mostramos num relatório que criamos com a Unicef em dezembro do ano passado, podemos destacar que a pobreza monetária poderia chegar a afetar a 51,3% da população infantil. Também, o fechamento prolongado das escolas tem profundos impactos na vida dos menores e dos mais vulneráveis, claro, em termos de aprendizagem, progresso educativo, segurança alimentar, e isto é no âmbito escolar,
onde muitas crianças e adolescentes recebem apoio alimentar essencial. Principalmente a não participação nas classes presenciais, somado à perda das rendas nos lares, configurou com condições que aumentam as possibilidades da incorporação prematura das crianças e adolescentes ao mercado de trabalho em condições muito precárias. Em julho passado, a CEPAL e a OIT alertaram que, diante das condições socioeconômicas atuais, e apesar de todos os esforços dos países, poderia haver um importante aumento da taxa de trabalho infantil na nossa região. Isto implica que, pelo menos, de 320 mil crianças e adolescentes poderiam entrar no mercado de trabalho, somando-se já aos 10,5 milhões que estão em situação de trabalho infantil. Isto é um claro retrocesso dos esforços que tínhamos cumprido para eliminar esta prática. Amigos e amigas, a CEPAL, como parte do Grupo Interagencial das Nações Unidas para o Trabalho Infantil, manifestou que o trabalho infantil é produto e origem de cadeias de desigualdades que se expressam no momento de exercê-lo, ao longo de todo o ciclo de vida das pessoas, que se projeta de maneira intergeracional. Esta perspectiva dificulta a noção de que a erradicação do trabalho infantil é um resultado natural da redução da pobreza nos países. Por isso, reconhecer a complexidade deste fenômeno, atendendo às diferentes formas em que se apresenta, já é um passo fundamental para elaborar estratégias pertinentes e efetivas para sua prevenção e erradicação. Devemos priorizar recursos à infância. Por exemplo, propusemos universalizar o acesso à proteção social e à saúde, e dar uma renda básica de emergência às crianças e adolescentes em nossa região, seguindo os mandatos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 1 e 3, e principalmente garantindo a educação para todos, sem discriminação, com padrões de qualidade, com adaptação às novas tecnologias, como propõe a ODS 4. A igualdade, a sustentabilidade e a cooperação internacional são essenciais, chaves para ir a uma recuperação transformadora que garanta o direito das crianças e adolescentes. Imperativo social, moral e político. Agora, mais do que nunca, as crianças e adolescentes devem estar no centro das prioridades de ação, porque é o nosso futuro. Adotando medidas urgentes, colocar fim ao trabalho infantil em todas as suas formas, em linhas com meta 8.7 da Agenda 2030. Que este ano internacional seja um passo mais para revitalizar as alianças entre os governos, os empregadores, os trabalhadores e a sociedade civil. E a cooperação internacional que permita intensificar esforços para que no futuro muito próximo a América Latina e o Caribe seja a primeira região no mundo em finalizar com o trabalho infantil. Como região, dizemos que este é o ano para atuar, agora mais do que nunca, não ao trabalho infantil. Muito obrigado, Alicia. Por este mensaje de convocatoria de hacer con urgencia, de tomar... Alicia, da CEPAL, por esta mensagem com medidas para atender este tema. E ela menciona o importante aumento da taxa que poderiam ingressar jovens, meninas e meninos a esse mercado de trabalho. E somamos essas cifras aos já 10,5 milhões de meninas e meninos e adolescentes em situação de trabalho infantil. Agora, gostaria de dar passo a palavra ao senhor Yusuf Abdel Jalil, pedir, por favor, selecionar a língua espanhol na sua tela para ter os canais de áudio claros. Por favor, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite para participar hoje no Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil das Américas. Para mim é uma honra fazer parte deste painel. Todos os protocolos
com todos os protocolos observados. Na Convenção sobre os Direitos das Crianças, o artigo 82 estabelece o dever dos Estados de proteger a meninas e adolescentes de qualquer trabalho daninho para sua saúde, educação e desenvolvimento, de fixar idades mínimas para admissão ao emprego e regulamentar as condições do mesmo. Esse instrumento foi ratificado por todos os países acrescentes e todos estipularam idades mínimas para o ingresso ao mercado de trabalho. Mas, como disse Guy Ryder, não é suficiente ratificar, também devemos agir. Por isso, é importante lembrar a indivisibilidade dos direitos e da relação entre eles: saúde, educação, participação, proteção perante a violência. Por exemplo, o trabalho infantil perigoso, no caso dos meninos, meninas e adolescentes, tem graves consequências para a sua saúde. E o UNICEF trabalhamos dia a dia junto com todas e todos vocês para que isto vire uma realidade. Também apoiamos como estabelecem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e medidas imediatas e eficazes para garantir a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo o recrutamento e o uso de meninos e meninas soldados e, por fim, em 2025, ao trabalho infantil em todas as suas formas. Isso vai permitir sistemas de proteção de crianças especializados nos seus países, detectando meninos, meninas e adolescentes que estão em alguma das piores formas de trabalho infantil, analisando seus casos, restabelecendo seus direitos à educação, saúde, dependendo de cada caso. Desde a UNICEF, nós estamos comprometidos a trabalhar com todos vocês, governo, sociedade civil, setor privado, para pôr fim ao trabalho infantil nas Américas e no mundo. Segundo estudos prévios de outras pandemias, na linha de frente, podemos afirmar que, neste caso, os meninos, as meninas e adolescentes foram afetados na necessidade de assumir novas funções e responsabilidades para complementar a renda familiar, devido à perda dos cuidadores ou à doença de um dos seus cuidadores. Além disso, também houve uma correlação entre o fechamento da escola e o aumento do trabalho e exploração infantil. Trabalhando com vocês como parceiros, UNICEF aposta dar continuidade à aprendizagem dos meninos, meninas e adolescentes, bem como salientar o impacto no desenvolvimento presente e futuro daqueles que vivem em lares mais vulneráveis, do fechamento prolongado das escolas e centros de educação, ocasionando uma maior deserção e atraso escolar, somado ao impacto econômico de saúde pública representado pela COVID-19. Também há mais risco de insegurança alimentar, maus tratos, impactos na saúde física e emocional e, não menos importante, perder a aprendizagem com consequências que poderiam aumentar as brechas existentes e ser devastadoras para toda uma geração. Finalmente, gostaria de salientar a importância de continuar trabalhando, todos de mãos dadas, os governos, o setor privado, os sindicatos, as Nações Unidas, para conseguir que este ano, 2021, ano para a eliminação do trabalho infantil nas Américas, poder agir para evitar que a crise do COVID-19 aumente o trabalho e a exploração infantil. Também é primordial garantir que a região das Américas continue avançando na Agenda 2030 e que para 2025 possamos colocar ponto e fim ao trabalho infantil na região, ou pelo menos dar passos importantes para conseguir este objetivo. Muito obrigado a todos e todas pela sua atenção e compromisso. Vocês ouviram o diretor regional adjunto da UNICEF para a América Latina e o Caribe, senhor Yousuf Abdel Jalil. Muito obrigada por esta intervenção. Todas e todos, cada um desde o nosso lar, temos essa oportunidade de agir, vocês já ouviram, de agir perante este problema, esta tragédia, o trabalho infantil. E por isso agora eu gostaria de convidar vocês a ouvir as vozes do arte, da música, do esporte, a cooperação e outros
âmbitos comprometidos na ação para pôr fim ao trabalho infantil na América Latina e o Caribe. O trabalho infantil determina que os meninos não vão à escola. E é na escola eles podem encontrar seu futuro. Com o trabalho infantil, estamos cortando as asas a essas crianças. Que as nossas crianças cresçam com brinquedos, com brincadeiras, com esperanças, agora mais do que nunca, não ao trabalho infantil. Quero somar-me nos parabéns e apoio ao OIT neste Ano Internacional de Erradicação do Trabalho Infantil. Construir uma América Latina livre do trabalho infantil é um objetivo que estou apoiando dos últimos 25 anos, e muito particularmente desde 2014, através da iniciativa América Latina e o Caribe livre de trabalho infantil. O que significa livre do trabalho infantil? Significa que não tenham que abandonar as escolas, as crianças e adolescentes, para contribuir com a renda familiar. Significa que possam ter uma educação, uma nutrição adequada, que possam brincar, que possam ter amigos e se construir para o futuro. Esse sempre foi um objetivo importante. E a OIT colheu importantes progressos na região. E ainda temos mais preocupação com consequência da pandemia, que está em mudar uma mudança de tendência na relação escolar. Então, me uno aos meus parabéns por essa iniciativa OIT e desejo que as discussões levem a um importante progresso e retomar a via da erradicação do trabalho infantil na região. Muito obrigada. Eu sou Debbie Nova e quero contar que a América Latina e o Caribe, nas últimas décadas, demonstraram que sim podem colocar fim ao trabalho infantil. Esse 2021 é tudo importante que todos sejamos as vozes desses milhões de crianças e adolescentes que ainda são vítimas desse grande problema. Eu já me somei ao Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, atuar, inspirar e escalar. E você? Eu me somo ao lançamento do ano para a eliminação do trabalho infantil das Américas. Agora mais do que nunca, sem trabalho infantil. É um prazer poder participar no lançamento para as Américas do Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Cumprimento a todos os chefes de Estado e de Governo que hoje nos acompanham, assim como os representantes das agências das Nações Unidas e da cooperação internacional que se somam a este lançamento. O Conselho de Andalucia está contribuindo com a OIT desde 2014 até os dias atuais para alcançar um objetivo que hoje nos une novamente para a eliminação do trabalho infantil. Somos conscientes da grave situação que sofrem as crianças e adolescentes diante da conjuntura atual da pandemia Covid-19, ainda mais da enorme situação de vulnerabilidade que se encontram todas as nossas crianças e adolescentes, e muitos deles, principalmente na América Latina e em todo o mundo. Por isso, este ano, 2021, políticas de igualdade, o Conselho de Andalucia, através da sua Agência de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, se soma a este lançamento com um firme compromisso de continuar com um trabalho sustentável que estamos realizando com a Iniciativa Regional para a América Latina, em alianças estratégicas com a Organização Internacional do Trabalho. Para que 2021 possamos todos e todas dizer agora, mais do que nunca, sem trabalho infantil. Eu sou Abreu e todos temos que ser a voz das crianças que estão sendo maltratados e usados no trabalho infantil. São mais de 10 milhões que estão padecendo essa situação na América e no Caribe. Por isso que eu peço que agora todos juntos, e mais do que nunca, sem trabalho infantil. Na América Latina e Caribe ainda existem 10 milhões e meio de crianças submetidas ao trabalho infantil. Em 2021, desde o papel, o lugar que ocupemos, vamos nos comprometer a erradicar essa situação de extrema vulnerabilidade, agora mais do que nunca, sem trabalho infantil.
A todos os nossos parceiros da Iniciativa Regional América Latina e do Caribe, livre de trabalho infantil. Obrigado pela oportunidade de participar desse evento inaugural hoje. Os Estados Unidos mantêm seu compromisso de abordar esse tema e melhorar a vida das crianças em todo o mundo. Desde 95, o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos apoiou os esforços para abordar os trabalhos infantis em mais de 100 países, na América Latina e no Caribe. Atualmente, financiamos 27 projetos em 15 países para prevenir e reduzir o trabalho infantil. Se bem hemos visto avanços, também sabemos que muitos desses avanços poderiam se perder devido ao impacto da pandemia do Covid-19. Nesse contexto, o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil apresenta uma oportunidade crucial para que todos redobrem os nossos esforços para criar um mundo livre de trabalho infantil. Os Estados Unidos renova nosso compromisso de eliminar o trabalho infantil não só para 2021, mas para os anos que vêm pela frente. Agora mais que nunca, sem trabalho infantil. Eu sou Javiera. Para 2021, o meu compromisso é colaborar na campanha contra a luta do trabalho infantil e sua erradicação, enmarcada na meta 8.7 da Agenda 2030. Temos que exigir e temos que nos mobilizar para erradicar toda forma de trabalho infantil. A infância não é somente o futuro, é também o presente. Passamos com que todas as sociedades conheçam as realidades das crianças e adolescentes que trabalham. Agora, mais do que nunca, não ao trabalho infantil. Sou Fernando Arabe, sou secretário de Trabalho e este ano, 2021, temos que todos juntos não ao trabalho infantil. Chile foi convidado em 2018 pelo diretor-geral da OIT a ser um país pioneiro nessa matéria, o qual, além de um tremendo reconhecimento, é um grande desafio. E em 2021, não somente o Chile, mas que o mundo diga não ao trabalho infantil. 2021, oi, meu nome é Maria Alejandra Chinchay e eu sou líder para um movimento no Peru. Queremos apoiar a visibilização do tema do trabalho infantil, gerar advocacia política e também canais de discussão para encontrar a melhor maneira para erradicar o trabalho infantil no nosso país. As crianças que trabalham não assistem à escola, são afetadas na sua concentração. Neste ano, neste 2021, ano 2021, queremos reforçar os controles e dar às famílias mais oportunidades para prevenir o trabalho infantil. Hoje, mais do que nunca, sem trabalho infantil. Bom dia, boa tarde. Eu falo em nome da Organização de Empregadores como secretário-geral. Este é um ano difícil, um ano de pandemia, um ano de crise, um ano que colocou a nossa economia em prova e também os nossos compromissos sociais. Temos agora um grande compromisso para erradicar o trabalho infantil e temos que estar à altura das expectativas. Estamos sob o risco de que muitas crianças novamente acabem numa situação inaceitável. Uma situação inaceitável que também afeta a região. Mais de 300 mil crianças estão correndo o risco de voltar a uma situação de trabalho infantil que não podemos permitir. Como Organização Internacional de Empregadores, queremos e vamos lançar uma iniciativa precisamente nesta área. Nós queremos comprometer as nossas organizações, que são organizações independentes, mas também organizações representativas e muito influentes, para que este ano não nos represente um grande atraso. Também queremos parabenizar a OIT pelos esforços neste sentido. A iniciativa regional, os pontos focais, são muito úteis para nós. Muito obrigado por se comprometer conosco e contem com o nosso compromisso. A nossa credibilidade está em risco e nós estamos envolvidos fortemente com os nossos valores. Muito obrigado. Oi, meu nome é Lina Natália Alvarado e eu sou líder juvenil da campanha 100 milhões para a Colômbia. Este ano nós queremos alçar as vozes de mais de 10,5 milhões de meninas, meninos e adolescentes que estão em uma situação de trabalho infantil e que não podem ser livres. Este ano devemos atingir mais participação de pessoas jovens no controle político para garantir a construção de políticas públicas sobre os direitos das crianças na Colômbia e na América Latina. Claramente, também o controle
e garantia da estabilidade econômica do núcleo familiar dessas crianças, meninos, meninas e adolescentes. Este ano, os jovens, estamos mais comprometidos com a meta 8.7 dos ODS para inspirar e agir. Vamos alçar as nossas vozes para tomar consciência da realidade de milhões de crianças e que possamos eliminar definitivamente, hoje mais do que nunca, sem trabalho infantil. Eu sou Evelyn Ortiz, esportista. Você sabia que ainda há mais de 10,5 milhões de meninas, meninos e adolescentes na América Latina e no Caribe que estão trabalhando, perdendo a possibilidade de desenvolvimento e de um melhor futuro? Por isso, desde as nossas posições, vamos tomar consciência e agir. Hoje, mais do que nunca, sem trabalho infantil. Tienen ustedes las distintas voces a la que voy a sumar Vocês têm as ahora. diferentes vozes. Eu vou me somar agora a Vinícius Pinheiros. Adiante, Vinícius. Obrigado, Gabriela. Foi uma jornada incrível. Obrigado a ti, inicialmente, por conduzi-la de uma maneira notável. Gostaria de dizer, repetindo, El premio Nobel Kalash, né, o que diz Kalash. em inglês, there's no greater violence than to deny the dreams of our children, né? Que não há violência maior. Ele diz que não há maior violência que é negar o sonho das crianças. E isso está muito explícito no depoimento da Sofia Maurício, que nos pede encarecidamente que não sejamos indiferentes. Porque a indiferença é uma maneira de cumplicidade. Não podemos ser cúmplices do que está passando, que é o aumento do trabalho infantil. Escutamos também compromissos de mais alto nível. Todos os presidentes, chefes do Estado, governos líderes estarão atentos, porque muitas pessoas nos escutaram, tudo isso está gravado. As suas testemunhas devem ser alcançados. Quando o presidente Sagasti do Peru nos diz que as crianças são o maior tesouro do país, como reiterou o vice-presidente Marvin Rodrigues, um país que não protege as suas crianças, está comprometendo o seu futuro. Além da questão ética, moral, que todos sabemos, também está a questão socioeconômica. Que o trabalho infantil significa a perda de capital humano. Que o trabalho infantil significa a perda do trabalho humano. E o sacrifício do desenvolvimento econômico. Então, isso está muito claro. E como disse está muito bom meu chefe, que esse é o momento de fazer, não tanto de falar. Com este evento, marcamos um lançamento, é o início de um processo que deve ser sucedido de ações muito concretas, como mencionou o secretário da Organização de Empregadores. Ele falava também de inovações, o senhor Roberto Javaria, e ele falou dos change makers e outros expositores que falaram de iniciativas muito concretas para acelerar que a meta seja atingida. Finalmente, também gostaria de dizer e fazer referência ao que disse o Cícero e a Alicia. Isso está tudo vinculado. O trabalho infantil também depende que os adultos e os pais tenham um trabalho decente. Quanto mais trabalho decente para as pessoas, menor vai ser o trabalho infantil. Então, é fundamental atuar nessas duas frentes, na eliminação do trabalho. Bueno, creo que tuvimos un problema. Acho que tivemos problema com Vinícius Pinheiro. Você me confirma que damos por terminada a sua participação? Ou volto ao sinal dele. Gostaria de dizer a vocês que já escutaram as autoridades, escutaram os representantes dos trabalhadores, empregadores, diferentes vozes, diferentes âmbitos. O evento que nos convoca hoje, estamos falando de uma tragédia que aqueixa o mundo e que vai aumentar se não fazermos algo. Quero deixar
com que a OIT mencionou. Ele vai votar em uns instantes, estará de volta conosco, mas eu quero deixar com esse chamado a atuar e os 3 pilares que estão escrevendo este ano para fazer mais, para apertar o passo. Estamos num momento de pandemia, estamos desafiando, as vacinas na América Latina não estão chegando às velocidades necessárias, então o prazo para recuperar os trabalhos perdidos, para não falar de trabalhos de baixa qualidade, com pouca remuneração, e de crianças e adolescentes em risco. Então, esse desafio não vai em nenhum lugar. Os 3 pilares que determinou a OIT para esta luta é atuar, inspirar, escalar. Então, hoje nós temos que ir somente com esse hashtag sem trabalho infantil, nos perguntando como vamos atuar, o que podemos fazer para inspirar, como podemos escalar esses esforços coordenados de todas as autoridades para conseguir que isto seja mais do que um evento, que seja um esforço conjunto de luta contra uma tragédia que afeta todo mundo e com a pandemia somente aumenta. Já nos vamos despedir, já não volta, Vinícius. Eu quero agradecer a presença de vocês, a participação de vocês, e voltem às suas vidas cotidianas. Vinícius? Não, Gabriela, perdão, já teria... Desculpe, Gabriela, já he terminado minhas palavras. Graças. Diziam que você estava de volta. Está de volta, simplesmente eu quero encerrar esse evento. Se cuidem, se protejam e, ao mesmo tempo, aqui multiplicar os esforços, porque é um desafio muito complexo. Vamos com essa ideia de atuar, inspirar e escalar. Muito obrigado pela sua companhia e até uma próxima oportunidade.